Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer aqui o Ministério de Louvor, muito obrigado. Vou precisar de vocês no final, amém? Que alegria, que privilégio poder estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, amém? Não esqueça de compartilhar o link aí com alguém da sua família, nas redes sociais aí, faça a sua parte, evangelize nessa noite, amém? Glória a Deus. Hoje é o culto da vitória, amém? Quantos estão acreditando que Deus tem vitória nessa noite? Amém. Na verdade, o dia de vitória é todos os dias para aquele que anda com o Senhor, amém? Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, que é o poder, tem vitória para a nossa vida. Eu convidaria você a abrir comigo a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, o versículo de número 1 até o versículo 12. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo 1 até o 12. Se você achou aí, por favor, se coloque de pé. Se você não achou, se você não trouxe a Bíblia, acompanha conosco aí no telão. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do linear do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio, que não poderia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se poderia atravessar. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e desce pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo vivente que vive em enxames. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doce. E viverá tudo por onde quer que este rio passe. E os pescadores estarão junto dele, desde em Gedi até em Egraim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do grande mar em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão debaixos para o sal. E junto do rio, à margem de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murcharás a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, está aqui a tua palavra.
diante da nossa presença, Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, ministra, Senhor, no mais profundo ser. Por isso, Senhor, nós declaramos mais uma vez a nossa mente cativa, o nosso coração aberto, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e repreendemos toda ação do inimigo, tudo que é contrário à Tua palavra cai por terra agora no nome de Jesus. Todo cansaço também, Senhor, restaura a nossa força física, Senhor. Ó Deus, toda a sonolência, Senhor, vai embora no nome de Jesus, e principalmente espírito da incredulidade, ó Deus, seja queimado pela glória do nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, aprender mais com o Senhor, queremos sair daqui saciados com a Tua palavra, Senhor, queremos sair daqui alimentados pelo Teu pão, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, porque o Senhor tem palavra de vida eterna para nós. Pai, assim nós oramos nessa noite e colocamos diante da Tua presença em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentarem. Eu quero falar com um tema nessa noite: é preciso mergulhar para obter vitória. Amém? Nós viemos aqui no culto e é um culto de vitória. Como eu disse, a vitória é todos os dias na nossa vida, mas precisamos nos aprofundar mais na palavra, precisamos realmente deste mergulho em águas profundas. Como nós lemos aqui essa passagem do livro de Ezequiel 47, uma passagem que eu gosto muito. Todas as vezes que nós lemos esta passagem, Deus sempre tem dado graça e sempre tem revelado algo nesta palavra, né? Nós já ouvimos falar várias vezes sobre Espírito Santo, sobre este rio, e na verdade, mais uma vez, vamos falar sobre o rio. Na verdade, o rio aqui representado em duas partes: a parte espiritual, na verdade, e também queremos falar um pouco da parte física, da caminhada cristã, aonde nós temos que estar dentro deste rio. Em Apocalipse, no capítulo de número 22, o versículo de número 1 e 2, fala também um pouco sobre este rio. Ele vai dizer: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal, e fluía do trono de Deus, do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. E de cada lado do rio estava a árvore da vida, que há 12 colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas das árvores servem para curar as nações. E quando nós vemos esse texto aqui, nós vemos um texto paralelo com o texto de Ezequiel, aonde fala também de algo de abundância, de prosperidade. Ali fala também das árvores, ali fala também dos frutos, e ali fala também de cura. Amém? Então nós vemos assim que realmente este rio aqui, ele brota, ele sai do trono de Deus. É um rio realmente que vem do trono de Deus, é um rio também que vem do Cordeiro, como diz aí, de Jesus, e é um rio também que nos ensina através do Espírito Santo. Por isso que eu falo que esse rio, ele é essencial à nossa vida. O rio é a própria palavra também de Deus. Então a palavra hoje vem de encontro para a nossa vida, para transformar, para que nós possamos dentro da palavra também mergulhar dentro deste rio de Deus. Então esse rio, ele tem parte de se mover através do Espírito Santo para fazer a obra na minha vida e na sua vida. E eu começo a convidar você a abrir o seu coração para que você venha entender, para que nós possamos entrar neste rio de Deus. Então nós entendemos isso. Então o rio, ele tem essa parte fundamental através do Espírito Santo de nos levar às águas profundas. Mas também este rio, ele fala de uma caminhada física. Se você, como nós decorremos a leitura do texto aqui, ele vai falar que por onde o rio passa há muita prosperidade. Ali fala que haverá agora pescadores, haverá também grandes peixes igual do mar grande, e ali eles vão estender as suas redes e vão pegar esses peixes e vai haver provisão. Então eu quero dizer para você que quando nós estamos dentro desse rio de Deus, algo de bom acontece para a nossa vida. Nós conseguimos realmente ter prosperidade. E quando eu falo prosperidade, eu já falei, é em todas as áreas, não é somente financeira, mas vai vir a provisão, logicamente financeira, vai vir a provisão para você na sua família, vai vir a provisão para você no seu casamento, vai vir a provisão espiritual para você. Deus vai agir em todas as áreas da sua vida. Então por isso que eu quero dizer o seguinte: nós precisamos estar dentro deste rio. Amém, igreja?
Então nós temos que entender isso, que também além de ser um rio que nos leva a algo espiritual, também ele faz parte da nossa caminhada terrena aqui na terra. Então vemos que a Bíblia fala que realmente o rio também é essencial. Por quê? Porque se você pegar a Bíblia, você vai ver que desde o Jardim do Éden passava um rio no meio do Jardim do Éden. Então as águas são essenciais. Se você pegar outra passagem da Bíblia, você vai ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, aonde lá o rio, uma das pragas torna o rio em sangue, e ali complica muito a situação. Por quê? Porque as cidades antes, elas eram construídas à beira do rio, porque o rio sempre gerava vida, o rio era essencial. Talvez hoje você não dá tanto valor, porque quando você abre a torneira da sua casa lá, né, tá tendo uma aguinha potável lá, né, você não precisa às vezes estar perto de um rio, né, é canalizado. Mas naquela época, o rio era essencial para uma cidade, para um povo. E nós temos que entender isso, trazendo hoje para o nosso tempo, o rio de Deus, ele é essencial em todas as áreas da minha vida. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo aí? Glória a Deus. Então vamos aplicar essa parte, o rio espiritual e o rio também físico. E toda vez que nós falamos de rio, sempre dá esses dois entendimentos. No livro de Jeremias, no capítulo 17, o versículo de número 8 vai dizer o seguinte: é como árvore plantada junto ao ribeiro, com raízes que se estendem até as correntes das águas. Não se incomoda com o calor, e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, nunca deixa de produzir frutos. Então nós vemos assim que sempre tem algo espiritual, mas também tem algo ligado ao natural. E o que nós entendemos nessa noite é que precisamos estar relacionado com esse rio em todas as áreas, porque na parte espiritual ele vai nos conduzir realmente ao propósito de Deus, ele vai nos conduzir a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. João, no capítulo 7, versículo de número 38, diz algo poderoso. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então esta expressão, tanto na área espiritual, é muito forte. Porque todas as vezes que nós falamos na Bíblia, nós encontramos água, fonte, rios, né? Rios que jorram, rios que passam, rios que transformam. Então nós vemos que a Bíblia ela está ligada entre a água, que simboliza também o Espírito Santo, e este rio de Deus que transforma, um rio de Deus que purifica, um rio de Deus que tem águas vivas, um rio de Deus que cura e um rio de Deus que traz arrependimento. Amém? Nós conhecemos a passagem, quando nós falamos de águas, né? Nós conhecemos uma passagem conhecida que é da mulher samaritana, que ela chega e ela deseja beber da água que nunca mais ela terá sede. Então nós temos que entender isso daqui, que toda vez que está relacionado com água, está relacionado com o rio, é que Deus quer realmente nos levar neste rio às águas profundas. Amém? Eu falo para você nessa noite, você quer encontrar as águas profundas? Amém? É um desafio, porque muitas vezes nós se acomodamos, muitas vezes nós queremos ficar só na margem, ou muitas vezes nós molhamos só o pezinho. Não é assim? Às vezes você fala assim, vou entrar no mar. Aí quando você põe o pé lá, a água está gelada, você fala, não vou mais não. Aí você fica por ali, sapateando, vai para cá e acaba não entrando na água. E perde a oportunidade, às vezes, de desfrutar e falar assim, eu entrei no mar. Então, muitas vezes, nós vemos que na vida cristã também, pessoas elas chegam na beirada do rio, elas conhecem o rio, mas elas não entram nas águas profundas de Deus. Então, nós queremos trabalhar nessa noite para que você possa entender que esse rio está à minha e à sua disposição, e também as águas profundas estão à minha e à sua disposição. Amém? Então nós temos que entender isso daqui, né? Então eu quero te chamar a atenção nessa noite, porque nós sabemos quem é o rio. Amém? Como nós falamos aqui, o rio realmente é Deus, é uma extensão de Deus. O rio também representado por Jesus, o rio também representado pelo Espírito Santo. Nós sabemos quem é o rio, nós sabemos aonde está o rio, e nós sabemos também que dentro do rio tem provisão, tem o sobrenatural de Deus, amém? E também dentro do rio tem algo que ainda nós nem mesmo imaginamos, nem sequer conseguimos ter a dimensão do que Deus tem para nós. E como nós vamos descobrir? Quando nós entramos no rio.
Talvez lá dentro do rio, nas águas profundas, Deus tem preparado algo tremendo para a sua vida. Deus talvez tenha preparado de te usar nesse tempo de algo de uma forma poderosa. Mas você só vai descobrir se você entrar no rio. E eu quero chamar a atenção para você nesta noite, amém? Chamar a sua atenção nessa noite. Eu quero trazer uma observação aqui, eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque diante de tanta grandeza, diante de tantas maravilhas que esse rio pode nos proporcionar, você sabe qual que é o problema maior? Agora atenção em mim aqui, o problema maior é que nós achamos que o rio que tem que vir até mim. Nós pensamos assim, o rio que tem que vir invadir a minha vida, o rio que tem que vir invadir a minha família, o rio tem que vir invadir o meu casamento, o rio tem que vir e invadir a minha empresa, o rio tem que vir e me invadir o meu ministério. E não é desta forma. Quando nós lemos esta passagem de Ezequiel, não foi o rio que veio até ele. O rio se posicionou, lógico, como eu falei, o rio representado por Deus, pelo Jesus e pelo Espírito Santo, ele se posiciona. Nós conhecemos o rio. Um dia o rio chegou até nós, mas agora a decisão é minha, de eu querer entrar nesse rio, de eu querer buscar realmente as águas profundas nesse rio. Então o problema hoje de muitos é esperar o rio vir até ele. Tem pessoas que estão sentadas há cerca de 5, 6, 10, 30, 50 anos esperando o rio chegar até ela, esperando a obra de Deus acontecer na vida dela, esperando ser usado por Deus nesse tempo. Por quê? Porque não quer entrar no rio, está acomodado à beira do rio, ou talvez vendo o rio de longe. E eu pergunto para você nessa noite, em qual posição que você está? Porque quando nós lemos esta passagem aqui, há um desafio. E aqui ele fala assim que o homem, na verdade aqui o anjo, levou o profeta. Aí ele fala assim que ele andou com ele 1000 côvados. O que é 1000 côvados? 1000 côvados mais ou menos 45 centímetros a 50. Alguns estudos falam que é da ponta do dedo ao cotovelo. Aí depende do braço do camarada, se o camarada tem um braço comprido. Mas vamos arredondar aqui para ficar fácil para mim também a conta nessa noite. Vamos colocar 50 centímetros. Então o primeiro passo que leva para dentro das águas 1000 côvados, cerca de 500 metros. E aí ele fala que andou mais 1000 côvados, cerca de 1 quilômetro. Depois ele anda mais 1000 côvados, que daria 1,5 quilômetro. E depois mais 1000 côvados, que dariam 2 quilômetros de água adentro. Mas o interessante que eu vejo nesta passagem é que não somente a água ia ficando profunda, mas a Bíblia diz que havia abundância de água, havia muita água naquele lugar. Então sabe por que nós não temos vitória? Sabe por que você não descobre o propósito de Deus na sua vida? Sabe por que você está esperando muito tempo? Porque você não entra nas águas profundas. Às vezes você está na beirada, às vezes eu e você estamos numa parte no meio dos rios de Deus. Parece até uma ironia, né? Mas poderíamos falar que diz assim: morremos à beira do rio e não conhecemos realmente o sobrenatural de Deus, a profundeza de Deus. Então, quando nós entramos nesse rio, o rio ele traz abundância para nossas vidas. Então, como nós falamos aqui, ele entra 1000 côvados, 500 metros. Irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que para você chegar nas águas profundas, não é fácil. Quando você lê o texto, nós não atentamos, nós falamos, entrou 500 metros e as águas deu nos tornozelos, nos artelhos. Nós lemos e talvez passe até despercebido, mas o que está falando aqui, eu creio o seguinte, o que Deus ministrou no meu coração aqui, porque quando você entra 10 metros dentro do rio, você já afunda, não é verdade? Os rios conhecidos nossos aqui, se você for ali no rio Amambá e entrar 10 metros, você some lá para dentro. Se você for aqui no rio o menor aqui, o Piratinim, se você entrar 5 metros lá, é capaz já de encobrir. Mas aqui ele está falando que ele andou 500 metros para dentro do rio, e o rio estava nos artelhos. Depois ele andou mais 500 metros, cerca de 1 quilômetro, para as águas estar no joelho. Então o que eu vejo dentro desta ministração? Eu vejo que para entrar dentro do rio de Deus, não é apenas você mergulhar e sair do outro lado e falar, opa, beleza, já estou com todas as promessas,
Deus já está comigo, Deus já está me capacitando, às vezes nós se achando. Na verdade, quando Ele está falando dessa distância, o que Deus tem ministrado no meu coração, que é uma caminhada dentro desse rio. Não é algo que você chega da noite para o dia e mergulha. Certo que, como nós falamos aqui, que as águas e o rio representam o Espírito Santo, e a conversão e o arrependimento, sim. Mas também, como nós estamos falando, há uma caminhada nesse rio. Não é algo que você chega lá e mergulha e já sai capacitado, já sai com todo o poder do Espírito Santo, e Deus está contigo e pronto, e acabou. E eu já sou dono de todas as promessas, eu já tenho isso e aquilo. Não. Exige o que? Esforço. Exige o que? Perseverança. Exige o que? Trabalho. Exige muita busca, exige muito amor por Deus. Por isso, quando Ele fala 500 metros não é fácil, 500 metros é longe já, para você ter a água somente nos artelhos. Se você falar cerca de 1 quilômetro, que é o segundo ponto, 1.000 quilômetros você não consegue nem ver as pessoas. Acho que 1.000 quilômetros daqui lá no centro, você não consegue mais ver, é uma caminhada. Agora, para a água dar nos lombos, já é 1.500 metros. Então nós vemos assim que é uma caminhada com Deus, é uma caminhada de esforço, é uma caminhada de perseverança, é uma intimidade realmente com o Espírito Santo. Há fases, você não consegue chegar às vezes de uma vez e querer já ir direto para as águas profundas. Há um crescimento. Por isso, quando eu falei que esse rio, nós estamos dentro dele, é um rio espiritual, mas é um rio também que está na nossa vida, na nossa caminhada, porque a cada dia nós temos que buscar a santidade, a cada dia nós pedimos perdão dos nossos pecados, a cada dia nós perseveramos, a cada dia nós fazemos algo e crescemos. Eu sei que muitas vezes, às vezes nós retrocedemos, isso é normal também. Você anda um pouco e depois você retrocede. Mas o que eu quero te desafiar você nessa noite, o que eu quero centralizar esse rio na sua vida, é que você realmente já experimentou as águas profundas? Essa é uma pergunta. Você já chegou nas águas profundas? Você talvez já descobriu o que Deus tem para você? Então, é um desafio. Eu estou tentando te desafiar o teu pensamento, porque às vezes você chegou nos tornozelos, às vezes você está até nos joelhos, às vezes chegou no teu lombo, mas daí para frente agora é uma entrega total. É uma entrega total. Então eu te desafio essa noite a entrar nas águas profundas, a realmente encontrar a plenitude do Espírito Santo, a realmente encontrar o propósito de Deus, a realmente ter uma experiência no sobrenatural de Deus, experimentar aquilo que você nunca experimentou, ser tocado de uma forma especial que você nunca foi tocado, e ter realmente uma direção de Deus clara e objetiva para as nossas vidas. Então, aonde você vai encontrar isso? Nas águas profundas. Não é com as águas nos tornozelos, não é com as águas nos joelhos, não é com as águas no lombo, mas é nas águas profundas. Então eu te desafio a você nessa noite a se posicionar diante desse rio, para você receber e conhecer a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você venha experimentar. Nós não podemos passar por esta terra, nós não podemos viver anos e anos sem experimentar as águas profundas. Então eu convido você nessa noite a experimentar as águas profundas de Deus. Amém? Então nós temos que entender isso. O livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, está falando: mas como está escrito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Então nós vemos assim que Deus tem muitas coisas, tanto nesse tempo como no porvir. Esse texto está falando tanto nesse tempo, eu ainda tenho que desfrutar coisas que eu ainda nem sei, coisas ainda que eu nem vi, coisas ainda que eu nem ouvi, coisas que ainda nem veio no meu coração, tanto nesse tempo ainda como no porvir, o que tem para nós. Mas nós precisamos o quê? Estar dentro dos rios de Deus. Nós precisamos caminhar no rio de Deus. Não é fácil, não é fácil. Você vai enfrentar muitas barreiras, você vai enfrentar a opressão, você vai enfrentar as adversidades da vida, como Jesus disse que no mundo teremos aflições. Você vai enfrentar, cada um vai enfrentar uma particularidade de lutas, de desafios.
Mas o que nós não podemos ficar fora do rio. Você tem que dar o primeiro passo, nem que você está lá nos 500 metros, com as águas do tornozelo, tomando coragem para entrar mais profundamente com Deus, fazendo o quê? Fazendo um propósito com Deus, porque, irmãos, sem propósito nós não vamos conseguir chegar nas águas profundas, porque a carne não quer ir nas águas profundas, mas o Espírito está sedento de conhecer Deus na intimidade, de ter a plenitude do Espírito Santo, de descobrir os dons, de descobrir o propósito de Deus. Mas a carne não quer, a carne quer ficar lá nos 500, a carne às vezes quer ficar lá nos 1000, num quilômetro. Mas eu te desafio nessa noite a fazer um propósito. Deus, realmente, Senhor, eu quero mergulhar, eu quero descobrir, eu quero realmente te conhecer, eu quero realmente estar face a face com o Senhor. E só vai descobrir isso nas águas profundas. Nos artelhos é muito difícil. Você sabe por quê? Porque quando ele fala de mergulhar, ele está falando de cobrir com toda a água, que você venha ser coberto com toda a plenitude do Espírito Santo. Não tem como você falar mergulhar só com a perninha, né? Não tem como você falar vou mergulhar e só encostar o joelho. Não tem como você falar mergulhar e só deixar as águas nos ombros. Não tem como. Então nós temos que realmente mergulhar nas águas profundas. Mas muitas vezes é difícil. É difícil mergulhar. Por quê? Porque quando chega as águas nos ombros, aí você começa a perder o chão, não é verdade? Quem já entrou no rio aí, na lagoa, né? Você vai andando, aí daqui a pouco começa a correnteza te pegar, e você começa a ficar só nas pontas do pé, aí já começa a dificultar. O que nós fazemos? Nós recuamos por causa do medo. Na parte física é verdade, mas na parte espiritual não é isso que está falando. Quando você começa a perder o chão, quando começa a ficar realmente nessas águas profundas, e ele fala que além de ser profundas, eram muitas águas. Então o que nós devemos fazer agora? O certo seria fazer o seguinte, o certo seria nós fecharmos os olhos e realmente mergulhar nas águas profundas. Porque se você não tiver essa coragem de entregar o todo seu para o Senhor, nós não vamos conseguir chegar nas águas profundas. E a minha pergunta nessa noite para você: o que te prende? O que está amarrando você? O que está deixando você às vezes lá na margem? Nem sequer entrou ainda, mas Deus está falando para você: existe esse rio, amém? Existe um rio com muita bênção para você, e com muito sobrenatural, com muita promessa, com muitos dons, com a plenitude do Espírito Santo. Está à disposição, está de graça. Deus não está cobrando nada de você, a não ser aquilo que nós já devemos fazer mesmo, que é a obediência, que é a fidelidade, que é amar a Ele acima de todas as coisas. Isso nós já temos que fazer. Então nós não estamos pagando por nada, está à disposição. Mas muitas vezes nós olhamos o rio e não entendemos o propósito do rio nas nossas vidas. Por isso essa mensagem está falando: entre no rio, que conforme você vai andando, você vai descobrindo. Por quê? Porque cada um tem um chamado. Nós sabemos que nós todos vamos para um lugar, mas dentro desse rio, dentro dessa caminhada, cada um vai nadar de um jeito, amém? Tem um que vai nadar cachorrinho, né? Tem um cara que é melhor, já vai nadar aquele assim, tem aqueles que faz enfeite, né? Nada tipo borboleta. Cada um vai nadar de um jeito, cada um vai ter um dom. Tem alguém que vai ter um dom de ser levita, tem alguém que vai ser um dom de pregar a palavra, tem outro que vai ter o dom de cura, vai chegar, vai orar, a pessoa vai ser curada, Deus vai usar eles no dom. Tem um que tem um dom de ensinamento, vai ajudar muito, numa escola, no TLC, numa liderança. Então cada um nada de uma forma. O importante é que toda a igreja, todos nós temos que estar dentro desse rio, e nós não podemos estar na margem, nós temos que começar a caminhada. É difícil, pastor? Sim, 500 metros não é fácil de água no tornozelo. Agora imagina mais 500 metros de água no joelho. Agora quando a água começar a chegar no lombo, aí já começa a complicar, mais 500 metros. E agora, e a hora que a água for profunda, será que eu e você temos coragem de mergulhar realmente no todo do rio? Se encobrir e deixar a correnteza levar, para quando você abrir os olhos, você conhecer realmente quem é o Deus Todo-Poderoso? Quando você abrir os olhos, quando você voltar à tona, você vê realmente a plenitude do Espírito Santo?
Então o que está faltando para nós? Está faltando a gente entrar no rio e permanecer no rio. Nós não podemos morrer lá na margem. Agora, foi o que eu falei, muitos de nós estão esperando o quê? O rio vir até nós. Nós falamos, Deus tem que fazer, Deus tem que ir daqui, Deus tem que fazer aquilo ali. Irmãos, nós temos que caminhar. A jornada não é fácil, não é um rio fácil, não é apenas mergulhar e sair do outro lado, não é isso. Nós precisamos perseverar. E eu pergunto, o que você está fazendo para encontrar as águas profundas? Como que está a sua adoração? Como que está a tua oração? Como que está a tua leitura? Como está o seu tempo sozinho com Deus? Como que está a sua intimidade com o Espírito Santo? Pois é Ele que vai te conduzir nas águas profundas. Como que está? Então, não venha reclamar, porque pastor, não acontece isso na minha vida, porque hoje eu culto a vitória, mas eu não estou tendo vitória, Deus nunca me usou, Deus nunca falou comigo, Deus isso, Deus aquilo. A culpa está em mim, a culpa está em você, que não quer passar dos tornozelos, você não quer pisar na água, aliás, não quer nem entrar no rio. A culpa nunca foi de Deus. Ele está falando, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para fazer. Jesus falou assim, eu fui e deixei ir para que Ele venha, o Espírito Santo, está aqui o nosso ajudador, está aquele que capacita, Ele que dá os dons. Estou aqui, estou esperando, entra, faz uma experiência pelo menos, põe o pé na água pelo menos. Encorajo você que nunca ponhou o pé na água, hoje colocar pelo menos o pé na água. Você vai ver que Deus vai começar a conduzir a sua vida. Você que já conhece, você que já tem uma caminhada com Cristo, por que parou? Porque ficou com as águas no joelho? Ou porque você recuou tanto que voltou para as águas no tornozelo? Não influencia nada as adversidades da vida. Eu sou alegre, eu sou fiel, porque eu amo Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. É dessa forma. Quando eu vejo Paulo, que foi açoitado lá, e diz a palavra que à meia-noite eles cantavam louvor e tinham alegria. Você quer mais adversidade que isso? Tomar um couro, uma pisa e açoite naquela época, meu irmão, né? Essas cintadinhas às vezes que o teu pai e a tua mãe dá no senão. Açoite era para arrancar o sangue mesmo, era para cortar. E meia-noite, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta adversidade, em meio a um problema de estar preso, sendo açoitado, cantavam louvores com alegria. Então, irmãos, o rio está à disposição. A profundidade quem escolhe sou eu e você. Mas eu quero que você frise nessa parte. Nós entramos, muitas vezes nós vamos bem, caminhamos os 500 metros, águas nos artelhos, vamos para águas nos joelhos, depois caminhamos mais e chegamos com as águas nos lombos. Aí que é o problema, porque aí quando você começa a perder o chão, quando você começa a perder o seu apoio, o que eu quero dizer? Quando você começa a perder o domínio do seu eu, e você começa a passar o domínio para o rio, para que a correnteza te leve, para que o rio faça segundo a vontade dele, aí que é o problema. Nós nunca queremos passar todo o controle, nós nunca queremos experimentar a plenitude do Espírito Santo, o poder operando 100% em nossas vidas. Então, além de eu te desafiar nessa noite a entrar no rio, a ter fase, nunca se esqueça, porque você vai chegar ao ponto aonde você vai começar a perder os pés. É aquele momento que, como eu disse, cada um tem o seu momento. Você vai saber muito bem, porque o Espírito Santo vai direcionar o seu coração. Você vai começar a ver as coisas diferentes. Você vai começar a acreditar em coisas diferentes. Muitas vezes a palavra vai vir contrária. Muitas vezes o inimigo vai tentar trabalhar para roubar os dons que estão sobre a tua vida, o propósito que estão sobre a tua vida. Então, eu quero dizer o seguinte: você tem que estar preparado para dar o último passo, que é mergulhar nas águas profundas. E aí, quando você submergir, você vai ver o que Deus tem para você,
o propósito que Ele tem na sua vida. Quando o profeta ele retorna, ele vê algo diferente. Ele vê ali já que aquele lugar aonde havia sequidão, aquele lugar agora estava repleto de árvores, repleto de vida. Eu quero dizer que dentro desse rio há vida para mim e para você, amém? A vida em abundância. Então, e nós vemos assim que dentro desse rio, além de suprir a área espiritual, além de você descobrir as áreas espiritual, ela vem com todas as promessas. O versículo de número 12 diz assim: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. É algo muito poderoso. Aqui já está falando numa dimensão também, aonde agora você será usado na presença de Deus. Você produzirá frutos, e frutos independente de estação. Aqui que está o segredo, porque nós temos muito altos e baixos. Às vezes quando nós estamos lá no baixo, na tristeza, na escassez, na luta, na dificuldade, nós não conseguimos produzir frutos. Às vezes nós deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração, deixamos a luta ser maior, muitas vezes, que o nosso Deus, não a visão espiritual, mas aqui está falando o seguinte: você vai produzir frutos. E outra coisa, você vai sarar, você vai ser alimento também para as pessoas, e você vai ter a cura nas tuas mãos, a cura tanto para você como para as outras pessoas. Quando você está dentro do rio, você faz parte do rio. O interessante é o seguinte: se eu pegar um copo d'água desse daqui e eu jogar ele aqui no chão, daqui a pouco ele seca. Vai algumas horas, ele seca. E aí o que acontece? Essa água se perdeu. Ela se perdeu, ela se secou. Mas preste atenção, se eu pegar a mesma quantidade de água representando eu e você, a nossa vida em Deus, a nossa caminhada em Deus, em tudo que eu já tive de experiência com Deus, e eu falar, eu quero mais, eu quero agora se envolver realmente com o rio, e eu pegar esse copo de água e eu jogar ela dentro do rio, você não sabe mais qual que é a água sua. Ela se mistura com o rio e ela continua o fluir do rio, o ciclo do rio, a sequência do rio. Você está entendendo como que é interessante? É essa parte que nós temos que chegar. Nós temos que chegar em se envolver com o rio, de se tornar parte do rio, de se tornar também a extensão do rio, de se tornar o quê? Uma obra poderosa do rio de Deus e do Espírito Santo. Porque se eu jogar a água aqui, ela seca. Mas se eu jogar dentro do rio, ela se une com o rio e encontra o propósito que o rio tem para a minha vida, para a vida das pessoas e para o reino de Deus. Amém, povo de Deus? Então, qual que é o segredo? É entrar no rio. Quando você entra no rio, você faz parte do rio num todo. Num todo. Agora, você consegue entender o todo de Deus? Você consegue ver o todo de Deus? E agora você consegue ver o que você está perdendo por não entrar nas águas profundas? Imagina o Criador de todas as coisas, aquele que detém todo o poder, aquele que pode nos capacitar, aquele que pode fazer uma obra maravilhosa. A Bíblia fala que nós faremos obras maiores como igreja. Imagina isso. Se ele já fez, se o Cordeiro já fez tantas obras, nós vamos fazer coisas maiores. Você está me entendendo? Coisas maiores. Isso está à minha e à sua disposição quando nós entramos no rio, quando nós mergulhamos nas águas profundas e quando nós fazemos parte das águas profundas. Aí você faz parte do quê? Do todo de Deus, aleluia! Você faz parte do todo de Deus. E aí, como eu falei, cada um vai estar correndo nas águas de Deus, neste rio. E por onde o rio passar, tudo vai transformar. Por onde o rio passar, vai haver vida. Por onde o rio passar, vai haver bons frutos. Por onde o rio passar, vai haver o quê? Cura. Agora eu quero dizer para você, quem que vai ser o rio? Eu e você, irmãos. Quando você entrar lá dentro, quando você for nas águas profundas, é você que vai levar a cura. É você que vai levar os bons frutos. É você que vai levar a transformação. É você que vai levar o Evangelho,
as boas novas e tudo, o tudo de Deus é você. Então você está vendo o que eu e você estamos perdendo quando nós ficamos lá achando que a água está fria, com as águas nos tornozelos, ou quando nós chegamos com a água no joelho. Talvez você já experimentou água no joelho e falou: nossa, foi maravilhoso, eu senti a presença de Deus, eu orei em línguas, eu orei pela pessoa, Deus revelou uma palavra para mim, eu falei isso e aquilo, cada um tem o seu testemunho. Aí você falou: nossa, como foi maravilhoso isso. Mas talvez você só experimentou a água lá no tornozelo. Agora tem pessoas que às vezes já experimentou as águas nos ombros e falou assim: nossa, é algo maravilhoso, eu quero mais. E mergulhou nas águas profundas. É por isso que na Bíblia e nesses tempos tem pessoas que se destacam, porque são pessoas que mergulharam nas águas profundas. Você vai ver alguns nomes na Bíblia de homens que fizeram a diferença, de mulheres que fizeram a diferença. Por quê? Porque experimentaram as águas profundas. Amém? Então eu quero deixar para você aqui, já encerrando esta mensagem, eu quero dizer que nós precisamos ter sintonia com o Espírito Santo. Amém? Como eu disse, o rio, ele não vai vir até você, ele não vai fazer entrando dentro de você até chegar nas águas profundas. Você precisa ir dentro do rio. Amém? E nós somos guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes nós falamos o seguinte: se eu falar assim: pastor Rafael, pega essa água para mim aqui e leva ali naquela mesa, eu posso falar assim, ele vai entender o quê? Para ele pegar e levar lá, não é isso? Mas eu posso falar para ele assim: vamos pegar junto e vamos levar lá? Também dá, não é verdade? Se eu falar assim: vamos levar esse púlpito, pastor Rafael, pega o púlpito para mim e leva para mim, ele vai entender que ele vai pegar e vai levar o púlpito lá. Mas eu posso pegar com ele aqui. Tem uma dupla interpretação, mas o problema é que nós interpretamos só do nosso lado. Eu quero que ele pegue aqui, e eu fico aqui só falando, né? Beleza? Você vai levar lá. Então muitas vezes nós usamos o Espírito Santo querendo que ele faça, mas na verdade é uma troca. Se ele habita dentro de nós, se nós somos guiados por ele, não tem como ele ir sozinho, nós temos que ir junto com ele. Amém, igreja? É óbvio isso. Agora nós sentamos lá e falava: vem, rio, vem no tornozelo, vem no joelho, vem no lombo, agora vem e me mergulha. Não é vem e me mergulha, eu que vou, eu vou junto com ele, e ele vai me guiar, e eu vou mergulhar. Por isso a caminhada não é pequena, não é falar assim: andou 1 metro, já está no 2 metros, 3 metros, já está no fundo, não. E deixa bem claro, há uma caminhada, cerca de 2 quilômetros, 3 quilômetros para chegar na água profunda. É uma caminhada com Cristo, é uma caminhada com o Espírito Santo. Não tem como você ficar sentado e falar: faz, Espírito Santo, faz tudo. É uma troca. Ele habita dentro de nós. Amém? Então nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo. Mas eu quero finalizar aqui essa mensagem fazendo esse desafio para você nessa noite. Amém? Quero chamar já o Ministério de Louvor. Eu quero você em casa que me escuta, você aqui, você que entendeu essa palavra, talvez você falou assim: eu quero. Talvez nessa noite Deus falou com você e você falou assim: não, eu quero ir nas águas profundas. Eu quero fazer parte totalmente desse rio. Eu quero ser usado. Por onde passar vai transformar. Por onde Deus me usar vai haver cura. Por onde Deus me usar através do rio vai produzir bons frutos. Você não pode passar por essa vida sem experimentar a plenitude do Espírito Santo, sem experimentar o todo que Deus tem para a sua vida. Está à minha e à sua disposição. Talvez você está parado com as águas nos artelhos. Eu te convido nessa noite a você fazer um propósito com Deus, de mergulhar, de falar: Senhor, eu já estou dentro da água aqui, eu quero ir nas águas profundas, me guia. Eu estou colocando a minha vida à sua disposição, eu estou colocando a minha vida à disposição do Espírito Santo. Eu quero experimentar, porque às vezes não é essa vida que eu estou levando, não. Às vezes nós achamos que essa vida é a vida que Deus tem para nós, e às vezes não é. Às vezes Deus tem um livro para escrever na tua vida. Às vezes Deus, como eu falei, quer te usar em alguma área. Deus quer passar com o rio, com você dentro do rio, e te usar para transformar, para curar, para salvar, para dar frutos, para fazer a obra dele. E por onde o rio passar, vai haver transformação. Por quê?
porque nós vamos estar lá dentro, servindo, buscando e cada dia indo mais fundo nas águas profundas.